Então abra comigo a sua Bíblia, Juízes capítulo de número 6, verso 12. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 12. Estamos seguindo uma série de mensagens. Quantos vêm nas quintas-feiras constantemente? Pastor, eu venho toda quinta, ou praticamente toda quinta-feira. Tem alguém que vem? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens chamada O Poder da Palavra. Você crê que há poder na palavra? Você crê que aquilo que sai da sua boca tem poder? Que aquilo que falam a teu respeito tem um tipo de poder? Você crê que a palavra de Deus ela é poderosa? Então a gente tem falado sobre tudo isso nessas quintas-feiras, e hoje será mais uma vez onde Deus vai nos tocar com o poder da palavra. Então eu quero que você aumente as suas expectativas no Espírito Santo, que você fique atento, ligado, porque Deus vai falar o nosso coração mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Juízes capítulo de número 6, verso 12 em diante, a palavra diz: então um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram e que o Senhor costumava fazer quando trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Fecha os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco e usa neste lugar como um canal para a bênção de toda a tua igreja. Enche-nos com o teu Espírito Santo, Senhor, e nos dá a revelação, o conhecimento, a sabedoria do Evangelho, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Às vezes, com a correria do dia a dia, com tantos afazeres, tantas situações que surgem ao longo da nossa vida, a gente não presta atenção sobre o poder que as palavras têm, o efeito que as palavras têm em nossas vidas. É incrível como nós nos movemos e paralisamos pelo poder das palavras. Tem muita gente que quando ouve uma palavra que dá incentivo, força, vigor, ela avança, ela cresce, ela prospera, ela vive algo extraordinário. Por outro lado, quando ouve uma palavra que traz negatividade, uma palavra que gera algum tipo de bloqueio, ela murcha, ela para, ela desiste. Tem gente que até retrocede. Por quê? Porque há muito poder nas palavras. E com as tarefas, as correrias, o trabalho, os cursos, os lazeres e tantas coisas que a gente vive, a gente passa às vezes despercebido
sobre o real valor, sobre a importância, sobre o efeito e o poder que tem a palavra. Outro dia eu estava ouvindo um pedacinho de um podcast de um ex-jogador de futebol muito famoso, jogou em grandes clubes, e ele foi para fora do Brasil e chegou lá num time da Europa. Ele não rendeu o esperado. O treinador dele pegava no pé dele, liberava palavras difíceis, e ele não conseguiu se acostumar, se habituar naquele clube. E certa vez o treinador chamou ele para uma reunião de 15 segundos e disse: fizemos um novo time, preparamos uma nova formação, e a sua posição não existe mais no nosso time, ou seja, você vai ter que ser vendido, dispensado, porque você não será aproveitado aqui. E esse jogador, ele começou a definhar, porque ele recebeu uma palavra, ou muitas palavras, que levaram ele para esse lugar. E ele estava num grande time da Europa, e agora ele, com o sonho de continuar na Europa, ele tem que escolher um time menor. Ele recebe uma proposta mais inferior, mas ele continua na Europa. E chegando lá, ele teve um dos melhores treinadores da vida dele. Ele disse que esse treinador chamou ele para uma conversa e começou a compartilhar de palavras que foram trazendo sonhos, que foram alinhando o seu coração, que foram trazendo e despertando a eles o desejo de ser campeão novamente. E esse jogador que saiu de um time excluído, rejeitado, agora ele está num time muito mais inferior. Porém, em 2 anos, ouvindo boas palavras, sendo instruído da forma certa, ele passou a ser um dos melhores jogadores do mundo. E ele foi convidado a jogar em times muito maiores do que aqueles outros que excluíram ele. Então, há muito poder nas palavras. Alguém que estava sendo fracassado, humilhado, rejeitado, agora, ao ouvir boas palavras, a ouvir instruções, a receber direções certas, ele passa de alguém que não tinha condição, de alguém que não tinha futuro, para alguém que se tornou um dos melhores do mundo, um dos mais desejados dos times europeus. O que eu quero dizer para você é que há um extraordinário poder na palavra de incentivo. Há um poder exagerado, há um poder extraordinário numa palavra de incentivo. E o texto que nós lemos mostra uma situação que traz exatamente o que nós estamos falando. Em Juízes, capítulo de número 6, a Bíblia traz a história de um homem chamado Gideão. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés. A sua família era a mais pobre daquela tribo. A sua casa era a mais simples daquele lugar. E da sua casa, Gideão era o menor, era o menos importante da família. Ou seja, Gideão era o menor dos menores. E certamente, pela posição que Gideão ocupava em sua família, e pelas palavras que constantemente ele ouvia, Gideão se tornou alguém fraco em convicções, e talvez alguém até pessimista, pois o seu povo estava sendo assolado pelos midianitas, o seu povo estava sendo perseguido pelos midianitas, o seu povo plantava, os midianitas destruíam as plantações, o seu povo tinha animais, os midianitas roubavam os animais, eles estavam sendo assolados pelos midianitas. Aí Deus chama Gideão para liderar o seu povo contra os inimigos. Porém, Gideão não acredita na vitória, não acredita na chamada, e ele começa a questionar a Deus.
No verso 12, 13, nós vamos ter maior entendimento sobre isso. A Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece a Gideão e diz para ele: Gideão, você é corajoso. Gideão, eu tenho uma chamada para você. Gideão, Deus está contigo e você vai vencer a batalha. Aí qual foi a resposta de Gideão? Gideão responde dizendo: se o Senhor estivesse conosco, por que nós estamos sofrendo assim com os midianitas? Se verdadeiramente o Senhor está com a gente, por que a gente está enfrentando o que está enfrentando? E aqui eu quero abrir um parêntese, porque isso acontece até nos dias de hoje. Tem um mau hábito entre o povo de Deus. Qual, pastor? Nós vivemos associando os cenários difíceis da vida com a presença ou a não presença de Deus. Irmão, entenda uma coisa: Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no jardim perfeito. O cenário pode mudar, mas a palavra não muda. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é porque hoje você está vivendo uma vida abençoada que a presença de Deus está contigo, e outro está vivendo um cenário de tristeza, de dor, de deserto, de dificuldade, que Deus não está com ele. Pelo contrário, Deus está com quem está no deserto e Deus está com quem está no paraíso. Nós temos que entender que há uma promessa, e a promessa diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que viver a nossa vida com esse entendimento, com essa perspectiva. Nós temos que caminhar em direção ao propósito que Deus estabeleceu para nós, com essa ideia. Nós temos que andar com essa mentalidade. Diga bem forte: Deus está comigo. Agora eu quero voltar para o texto. Quero que você pense comigo. Um anjo aparece para Gideão e dá uma palavra. O que o anjo faz? Dá uma palavra. Irmão, pensa. Um anjo aparecendo e trazendo uma palavra diretamente do trono de Deus para a sua vida. Pense, era para Gideão abraçar a causa sem pestanejar. Era para Gideão abraçar essa palavra e caminhar em direção dela sem olhar para trás. Só que a Bíblia revela que Gideão, ele fica inseguro, fica preocupado, fica com medo. E ele então começa a questionar a Deus, dizendo: se o Senhor estivesse com a gente, nós não estaríamos sofrendo nas mãos dos midianitas. Gideão começa a duvidar se Deus está com ele ou não. Porém, o que a gente precisa entender no texto é que Gideão e o seu povo não estão sofrendo nas mãos dos inimigos pela ausência ou pela presença de Deus. Gideão e seu povo estão sofrendo nas mãos dos midianitas porque estão colhendo as consequências das escolhas erradas que eles fizeram no passado. Eles deveriam adorar a Deus, eles deveriam servir a Deus, eles deveriam caminhar na direção que Deus havia lhe ordenado. Havia um trilho, havia um caminho, havia um processo, mas eles escolheram fazer segundo a vontade do seu coração. Eles escolheram andar segundo os seus próprios caminhos. Eles escolheram trilhar segundo a vontade que estava dentro deles. E toda escolha tem consequência.
seja ela uma escolha boa que vai te favorecer com consequências positivas, ou seja ela escolhas ruins que vai trazer consequências duras e complicadas. Não foi porque Deus não estava, não foi porque Deus era mau. O povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas, porque toda semeadura tem colheita, e nós não podemos querer colher bênção quando semeamos maldição. Vou repetir: toda semeadura traz colheitas. Não se pode colher uva plantando maçã, não se pode colher bênção plantando maldição, não se pode colher milagre plantando incredulidade, não se pode colher frutos abençoados plantando maldade. O que Israel estava vivendo era a consequência das escolhas erradas. Eles estavam servindo a outros deuses, eles estavam adorando a outros deuses, e ali sofreram nas mãos dos inimigos. Deus quer trazer vitória para o seu povo. Ele chega diante de Gideão para levantar Gideão, para atrair Gideão e toda uma nação para voltar ao caminho do Senhor. Deus quer trazer a vitória para o seu povo. Só que Ele está dizendo: Gideão, é preciso você se posicionar, é preciso você acreditar. E aí Gideão, ao invés de tomar a decisão certa, o que ele faz? Ele começa a questionar. Ele começa a dizer: Deus, se tu estivesse com a gente, eu não estaria passando por isso. Eu não sei você, mas tem horas que eu pareço Gideão. Tem umas coisas que a gente faz, as decisões erradas que a gente toma na vida, e aí quando a consequência difícil ou indesejada vem, a gente começa a dizer: Deus, onde é que você está? Porque se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por isso, eu não estaria enfrentando aquilo, eu não estaria vivendo aquilo outro. E a gente não sabe que o que estamos vivendo agora são consequências ou colheitas de plantações passadas. Pastor, por que você está falando isso? Porque ainda dá tempo de plantar diferente, ainda dá tempo de plantar certo, ainda dá tempo de semear corretamente, ainda dá tempo de começar a fazer tudo novo, ainda dá tempo de começar a profetizar. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Sacode alguém que está perto de você e diga: meu irmão, dá tempo de fazer o que é certo, dá tempo de organizar e acertar todas as coisas, ainda dá tempo de liberar palavras, ainda dá tempo de profetizar e ter um futuro diferente, ainda dá tempo. Agora é interessante porque Gideão, ele fica inseguro, ele começa a questionar Deus, ele tem algum medo, e a gente pode aprender com isso. O primeiro entendimento que a gente pode extrair sobre tudo: pessoas podem liberar palavras de desânimo sobre a sua vida, mas é você quem determina o poder que as palavras terão. Porque, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Gideão, ele começa a questionar o Senhor, mas não porque Deus havia o abandonado, porque o seu próprio povo começou a murmurar contra Deus. E existe um ditado popular chamado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gideão estava morando, habitando no meio de um povo, e aquele povo murmurava, reclamava. Aquele povo falava: olha, na época que Deus
livrou os nossos antepassados da mão dos inimigos lá no Egito, acontecia sinais, maravilhas. Aquele povo do passado viveu o sobrenatural. A gente não, a gente está sofrendo, a gente está perecendo, a gente está morrendo aqui. Deus não olha por nós. Então, quando Deus chama Gideão, Gideão questiona Deus. Por quê? Porque ele ouviu muita coisa dos amigos, dos familiares, do povo em que ele estava. E aí a gente aprende algo com a insegurança e com os medos do coração de Gideão. A primeira coisa é que pessoas podem liberar palavras de desânimo sobre a sua vida, mas é você quem determina o poder que essas palavras terão. Vou melhorar para você. Muitas vezes nós não podemos evitar que pessoas falam o que é mal para nós, mas nós podemos escolher não receber essas palavras, porque tem horas que alguém vai falar algo a nosso respeito, alguém cheio de raiva vai tentar nos ferir com as palavras, alguém vai tentar falar uma palavra maldita sobre nós, e muitas das vezes nós não vamos conseguir evitar isso. Só que nós podemos evitar que essas palavras entrem no nosso coração e perturbe a nossa mente. Nós podemos evitar que essas palavras contaminem a nossa alma, contaminem o nosso caráter, contaminem a nossa fé. Nós podemos evitar que essas palavras não destruam a nossa esperança e a nossa expectativa em Deus. Então, a primeira coisa, a primeira lição que nós tiramos dos medos e das inseguranças de Gideão é que pessoas podem falar, pessoas podem liberar palavras que trazem desânimo, mas sou eu que determino se realmente o desânimo vai entrar na minha vida ou não. Segundo, tome cuidado com o que você ouve. Isto pode roubar as direções de Deus para a sua vida. Gideão recebeu a visitação de um anjo. O anjo trouxe uma direção de Deus para a vida dele. E essa direção não só iria beneficiar ele, mas todo o seu povo. Uma direção que ia alcançar toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua nação. E aí, Gideão, antes de ouvir o anjo, ele escutou pessoas dizendo: Deus abandonou a gente, Deus não está conosco, Deus esqueceu de nós. Ele não filtrou o que ele ouvia. E às vezes a gente vive dessa forma, se relaciona com todo mundo, escuta qualquer coisa, a gente não filtra o que entra no nosso coração. E eu preciso te dizer, tome cuidado. Tome muito cuidado com o que você escuta, porque o que você escuta pode roubar as direções que Deus tem para a sua vida. Não escute todo mundo, não escute a todos. Quem dá ouvidos para todo mundo não os terá para ouvir a Deus. Tem muita gente dando ouvidos para pregador na internet. E aí esse pregador na internet fala uma palavra boa, abençoada, top. E aí ela vai para um lado. Outro dia ela escuta, agora o coach da internet, e esse coach dá uma direção e ela vai para outro lado. Daqui a pouco ela escuta alguém no trabalho, e essa pessoa dá uma instrução e ela vai para outro lado. O tempo vai passando e ela está como aquele povo que estava no deserto, andando em círculo. Todo mundo cresce, todo mundo avança, todo mundo rompe, e essa que escuta todo mundo está parada no mesmo lugar. Cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você conversa, cuidado com aquilo que entra na sua mente e no seu coração. Porque quem dá ouvidos para todo mundo não terá ouvidos para ouvir a Deus. Existem direções que Deus vai dar para você, existem instruções que Deus vai dar para você. E você precisa entender que quem escuta muita gente não vai estar disponível para escutar a Deus. Gideão havia escutado muita gente. Quando o anjo chegou, ele não entendeu que era Deus. Ele estava inseguro, ele estava com medo, ele não queria ouvir a voz de Deus.
Então é muito importante você tomar cuidado com aquilo que você ouve. Outra lição que nós podemos tirar é: filtre bem o que você escuta, porque algumas palavras podem desencadear pensamentos e crenças que vão limitar você. Escutar o que é certo, irmão, te desenvolve. Diga bem forte: uma boa palavra me desenvolve. Agora, uma palavra errada me limita. Está cheio de gente querendo ser desenvolvido, mas está sendo limitado. Está cheio de gente querendo crescer, romper, prosperar, mas está sendo limitado. Por quê? Não está escutando o que deve ser ouvido. Não está trazendo para o entendimento aquilo que é para si. É tempo de escutar o que é correto, porque o que é correto vai te desenvolver, vai te abastecer, vai te fazer avançar. Agora, o que não é de Deus para você, o que não é bênção para a sua vida, vai começar a te limitar, vai te paralisar, vai roubar a sua fé e a sua alegria. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. O verso 14 e 15 do texto que nós lemos, preste atenção. Então o Senhor ordenou a Gideão. Aqui ele já está falando com o Gideão pela segunda vez. Ele está dizendo: vá com toda a sua força e livre o povo dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Irmão, Deus aqui já está dando uma chacoalhada com força. Ele está dizendo: Gideão, já estou falando com você 2 vezes, rapaz. Eu tenho um mistério com você, eu tenho algo para você. Sou eu mesmo, o Senhor, o teu Deus, quem está falando contigo. E eu não estou pedindo, eu estou mandando que você vá. É uma ordem. Vai, Gideão. Aí olha a resposta de Gideão. Gideão respondeu: Senhor, como que eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. O que Gideão está dizendo? Sou limitado, não tenho condições, não tenho força, não tenho expertise, não tenho sabedoria. Por quê? Porque estou escutando pessoas externas falando o que era para Deus falar. Quando eu escuto pessoas externas, eu me torno limitado. Agora, quando eu escuto a voz interna que vem do alto, quando eu escuto a voz do Senhor, eu então começo a ser desenvolvido. Quando Deus chama Gideão, Gideão estava com o coração cheio de gente. Aí sabe o que acontece? Ele começa a dar resposta: não posso, não tenho condição. Mas Deus quer chacoalhar Gideão, dizendo: Gideão, tira todas essas vozes do teu coração, deixa só a minha voz entrar. Porque quando a minha voz entra, ainda que você veja que você não tenha condição, ainda que você perceba que você não tenha todas as ferramentas, ainda que você veja que não tenha todos os recursos, você vai porque você sabe que eu estou contigo. Você vai porque você sabe que eu estou contigo. Deus está falando com alguém hoje aqui que está preocupado porque não tem recurso, que está preocupado porque não tem condição. Deus está chamando alguém para viver algo extraordinário, mas está com medo, está dizendo: não tenho tudo que eu preciso, está faltando, está complicado porque eu não tenho todas as ferramentas. E Deus está dizendo: pare de escutar quem está falando por aí, pare de escutar a internet, pare de escutar amigos que não entendem a chamada que Deus tem para você. Ei, escute, pense comigo, pare para raciocinar. Você com todo mundo pode ter até muita gente, pode ter até muita gente, mas nunca será suficiente. Agora você com Deus, você pode até estar sozinho e não ter ninguém perto, mas você ainda continua sendo maioria.
Com Deus você é maioria, com Deus você é maioria, com Deus você é maioria. Chacoalhe alguém que está perto de você e diga: com Deus você é maioria, com Deus você é maioria. Meu irmão, com Deus você é maioria, com Deus você é maioria, com Deus você é maioria. Com Deus a gente é maioria, irmão. Com Deus a gente é maioria. Aí Gideão, cheio de crenças e pensamentos limitantes, porque escutava o povo, escutava as pessoas, e certamente esses pensamentos tomaram conta do coração de Gideão, porque antes do anjo dizer Deus é contigo, ele ouvia muita gente. E eu preciso chamar a tua atenção para isso, porque, irmãos, existem pessoas que sabem te motivar, e existe um outro tipo de gente que tem prazer em te desanimar. Existem pessoas que sabem te incentivar para aquilo que é bom, e existem outras pessoas que te impulsionam para aquilo que é mal. Você sabe bem quem são essas pessoas. E a pergunta que eu tenho para te falar é: por que você escuta tanta gente que está te levando para o buraco? Por que você dá tanta atenção e tanto crédito para a gente que só te leva para trás? Por que você não escuta o que Deus está falando a teu respeito e decide ter coragem de trilhar esse caminho novo e vivo que Deus tem para a sua vida? Porque tem gente que sabe te motivar, até te ajuda, coopera, e é uma bênção você caminhar com gente assim. Mas tem outras pessoas que sabem e que têm prazer de desanimar você. Deus gera um sonho, Deus coloca um projeto no coração, e aí você compartilha, e essa pessoa começa a te desmotivar. E aí você não para de compartilhar sua vida com esse tipo de gente. E da mesma forma, você não sai do lugar. Então Deus está falando, comece a olhar para quem te incentiva. Comece a olhar para quem está com você te impulsionando. Comece a ficar um pouco mais distante, passos mais largos de quem tem prazer em te desanimar. Porque existem pessoas, irmão, que querem incentivar você para o bem. Sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, acredita no propósito que Deus tem para você, quer ver você feliz com a sua família, quer ver você feliz no seu casamento, quer ver você feliz criando seus filhos, quer ver você feliz no ministério, na igreja que você está congregando. Irmão, abre o olho com gente que quer tirar você dos princípios do Senhor. Abre o olho com gente que quer tirar você da presença de Deus. Abre o olho com pessoas que quer tirar você da tua família. Deus te deu um esposo, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, e vem um incircunciso, vem a mulher que não vale nem tirar você. Vamos, amiga, vamos sair, vamos curtir, vamos dar um perdido. Irmão, expulsa esse demônio para lá. Ande com gente que quer que você viva o propósito que Deus estabeleceu. Ouça pessoas que se preocupam com você. Ouça a gente que tem responsabilidade com o seu futuro. Nosso erro é que a gente, às vezes, em momentos pontuais da nossa vida, nós procuramos pessoas que vão dar sugestões para nós, que vão nos sugerir algumas coisas. O que eu devo fazer aqui? Lá em casa estou vivendo esse momento difícil, no meu trabalho estou enfrentando essa dificuldade. O que você acha, amiga? O que você acha, meu amigo? Irmão, escute pessoas que têm responsabilidade com o seu futuro. Conselho você não encontra em qualquer lugar, não. Opinião você acha em qualquer esquina. Tem uma opinião. Irmão, eu não quero saber de opinião. Tem que ter conselho, porque conselho vem de gente que tem responsabilidade com o seu futuro.
gente que acredita no que Deus te chamou, gente que acredita naquilo que Deus entregou para você. Então, em nome de Jesus, selecione, filtre bem. Filtre bem, porque Deus tem planos para você, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a sua geração, irmão. O que Deus vai fazer não tem só a ver contigo, mas tem a ver com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos. Deus é Deus de continuidade, Deus é geracional. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ele é um Deus de continuidade, Ele é um Deus que continua a obra. Então, o que Deus está fazendo em você não para só em você, vai continuar nos teus filhos, vai continuar na próxima geração, vai continuar. Então, não permita nada roubar aquilo que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Encontre um agricultor. Como assim, pastor? O agricultor das boas palavras. Encontre um agricultor de boas palavras, um agricultor que sabe preparar a terra com boas palavras, um agricultor que sabe plantar semente com boas palavras, um agricultor que sabe regar a planta com boas palavras, um agricultor que sabe esperar a hora certa para colher com boas palavras. Você tem que andar com agricultores, você tem que ser agricultor na vida do outro, agricultores de boas palavras. Nunca me esqueço, quando eu tinha 15 para 16 anos, melhor, 16 para 17, eu queria trabalhar nos lugares top de Balneário Camboriú. Tinha muita loja boa, na época eu gostava de surf, andava todo surfistinha, e tinha uma loja lá na praia de Balneário chamada Aloha. Essa loja só vendia roupa de marca, e era o meu sonho trabalhar na Aloha. Eu queria trabalhar naquela loja. Eu entreguei alguns currículos lá, nunca me ligaram até hoje, os miseráveis. Aí, irmão, entreguei currículo em tudo quanto é lado, também não dava certo. Um dia vendendo salgadinho com a minha mãe fazia coxinha, risoles, eu com a vergonha danada, mas tinha que ter um dinheirinho, porque estava começando a namorar. A pastora Aline já chegou na minha vida, aleluia. E aí eu precisava de um 15, de um 20, para pelo menos tomar um sorvete, né? E aí eu vendia salgadinho, minha mãe fazia, e eu, a vergonha, quer ver quando eu encontrava alguém da escola, a gente estava na época do terceirão, e aí eu atravessava a rua, irmão, eu não fingia que eu não via mesmo, que eu estava com a vergonha danada. E aí, um dia, passando com a minha mãe no centro de Balneário, minha mãe viu a placa: precisa de garagista. E ela falou: filho, vamos lá entregar o currículo lá? Aí eu: mãe, não quero trabalhar no estacionamento não, quero é loja top. Ela disse assim: filho, se tu ir no estacionamento, tu tá do lado do banco, pode ser que você entre no banco. E a minha mãe começou a falar comigo sobre isso. Eu entrei no estacionamento, fiquei 2 anos lá, virei encarregado, fiquei mais 1 ano. Com 19 anos de idade, eu entrei no banco. Por que eu entrei no banco? Porque eu sou bom? Não, porque eu tinha uma agricultura na minha vida, que plantava. Quando eu fui para fazer a prova do banco, cheio de medo, a agricultora disse: vai dar certo, você é capaz, você vai conseguir. Aí eu entrei no banco, me colocaram em algumas funções, eu estava fazendo, e surgiu uma possibilidade de um cargo mais expressivo. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, me convidaram para ser isso, só que é muito trabalho, eu não tenho condição, eu sou muito novo, acabei de entrar no banco. E ela disse: filho, vai dar certo, vai embora, não desiste, se te oferecer é porque tu tens condição. E a agricultora continuou plantando, e as coisas foram rompendo, foram crescendo, a gente foi desfrutando de um tempo super abundante e maravilhoso. Hoje eu estive visitando a princesa Maria Isis. Ela vai estar aqui na igreja em breve. Ela está no hospital, ela nasceu prematura, com, eu não sei o tempo de semanas, eu esqueci, mas é 20 e poucas, bem prematura. E
ela é uma guerreira, uma vencedora, está vencendo todos os dias. Passou por um processo difícil nesse final de semana, mas Deus deu vitória. Hoje eu já tive lá, tá coradinha, tá linda, tá pequenininha, mas gigante. Vai ter um testemunho glorioso para contar. E aí, conversando com a mamãe dela, ela disse: pastor, eu fico aqui o dia inteiro dizendo: Maria Isis, você vai ser uma bênção. Maria Isis, você é uma mulher de Deus. Maria Isis, você vai crescer. Deus tem um plano para a sua vida. E aí eu falei para ela: hoje eu vou usar esse exemplo na mensagem. Então, para você, disse Pedro, toda a família, não desista, continue semeando. Deus chamou vocês para serem agricultores. Sejam agricultores das boas palavras, porque quem planta bênção vai colher bênção. Quem planta boa palavra vai colher milagre. Então, em nome de Jesus, nós já declaramos que Maria Isis vai estar conosco aqui, sendo apresentada em breve. Logo vai sair dos hospitais, vai ser uma bênção, e nós vamos ver a mão de Deus de forma sobrenatural, não só na vida dela, mas através dela também, em nome de Jesus. Tem alguém que crê nessa palavra junto comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, ande com agricultores. Seja agricultor de boas palavras. Saiba plantar. Saiba mexer na terra. Saiba colocar semente no lugar certo. Saiba regar essa planta, irmão. Saiba esperar a hora certa, de palavras certas, para ter colheita de frutos extraordinários. Nós precisamos compreender que uma boa palavra, ela traz muitos efeitos. Muitos efeitos. Uma palavra boa, ela serve primeiro para curar e reposicionar. Uma boa palavra cura um coração machucado. Uma boa palavra reposiciona quem está, vivendo longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, boas palavras são para trazer restauração e cura, mas também para reposicionar quem está no lugar errado. E não só isso, boa palavra, ela quebra limitações e impedimentos. Uma boa palavra quebra limitações e impedimentos. Eu quero que você estenda a sua mão, porque lá vai, em nome de Jesus. Não sei quais são os teus impedimentos e quais são as tuas limitações. Não sei quais são os pensamentos e crenças que param você de viver o propósito de Deus. Mas eu declaro que foi até aqui, porque a partir dessa noite tudo será diferente. Eu declaro que Deus vai tocar em você de uma forma tão poderosa, que o medo não vai te parar mais, que o desânimo não vai te parar mais, que as angústias da vida não te param mais, que nada e nem ninguém vai roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Eu declaro em nome de Jesus que todo pensamento limitante, que toda crença limitante cai por terra agora, pelo poder da palavra. Cai por terra agora, pelo poder da palavra do nome de Jesus. Cai por terra agora, 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 em o nome de Jesus. Diga bem forte: a palavra boa traz cura, alinhamento, quebra limitação, impedimentos. A palavra boa, ela é instrução, ela instrui você e ela edifica a sua vida. Tem palavras que saem do trono de Deus para você. Tem pessoas que são usadas por Deus para falar com você. E essas palavras servem para te instruir, para te ajudar nos passos vindouros, para te ajudar nas decisões. Palavras que vão edificar você, que vão construir o reino de Deus em você, que vão construir a bênção de Deus na sua vida. Então as palavras servem para curar, reposicionar, quebrar limitações, impedimentos, trazer instrução e edificação para a sua vida, e também para equipar e preparar você. Boas palavras, elas sempre nos equipam. São como armas para a guerra da vida, são como ferramentas para a edificação da vida. Boas palavras, elas nos equipam e nos preparam.
Ouça, gente que te equipa, gente que te prepara, gente que tem compromisso com o teu bem, com a tua vitória, em nome de Jesus. Boas palavras, elas te enviam a conquista, elas te enviam a conquista. Sabe o que acontece no texto que nós lemos? Deus chama Gideão, envia um anjo. Gideão responde dizendo: se o Senhor estivesse conosco, nós não estaríamos vivendo os problemas que estamos enfrentando. Deus não desiste de Gideão. Pela segunda vez o anjo fala: Gideão, sou eu que falo contigo, sou eu teu Deus, e eu estou te ordenando, Gideão. Aí Gideão responde dizendo: não posso, não sou qualificado, não sou bom o suficiente, a minha casa é a menor da minha família, eu sou o mais pequenino, não tem jeito, não tem como ser comigo. Só que Gideão não sabia, quem estava chamando não era um homem comum, não era alguém normal. Quem estava chamando era o agricultor. Não era alguém que falava em nome do agricultor, não era alguém que foi levantado pelo agricultor, era o próprio agricultor falando com ele. E ele dizia: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Ah, meu Deus do céu. Eu vou repetir. Fiquei com receio de você não ter entendido. Vou repetir, porque se você entendeu o texto, entendeu a mensagem, no mínimo que você vai dar é um pulo dessa cadeira, um glória a Deus. O mínimo que você vai dar é um Jesus, eu te agradeço. Obrigado por ter me lembrado de mim. Obrigado por ter me escolhido. Ah, meu Deus do céu. Quando Gideão disse: não tenho condição porque sou o menor, a minha casa é a mais pequenina, o anjo diz outra vez: Deus disse a Gideão: você pode sim, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, todos os inimigos, todas as limitações, como se ela fosse uma só, um só homem. Se é para Jesus, faz direito. Se é para Jesus, mistura com glória. Se é para Jesus, tem que ter mais alegria. Se é para Jesus, faz barulho. Escute, mais uma vez, Deus entrou com uma palavra de ânimo, Deus entrou com uma palavra de força, Deus entrou com uma palavra de vigor na vida de Gideão. Deus entrou com uma boa palavra. E dessa vez Gideão resolveu escutar e obedecer a boa palavra de Deus. E ele foi para a batalha, ele foi para a guerra, e ele venceu a guerra de forma sobrenatural. Só que antes dele vencer a guerra, antes dele ir para a batalha, sabe o que Gideão faz? Ele começa a dispensar. Quem não tem boa palavra, que não ande comigo. Quem não tem boa palavra, pode ir embora. Quem não tem boa palavra, não deve caminhar do meu lado. Quem não tem boa palavra, não pode estar perto de mim. Quem não tem boa palavra, não pode falar o meu coração. Quem não tem boa palavra, não pode opinar na minha vida. Quem não tem boa palavra, não pode me aconselhar. Quem não tem boa palavra, não pode me dar direção. Antes de ir para a guerra, Gideão dispensou. Por quê? Não tem como ir para a guerra com carga desfavorável do seu lado. É necessário dispensar as cargas que são desfavoráveis. E Deus
Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: aprenda a encontrar agricultores de boas palavras. Pastor, é difícil, eu sei. Pastor, é complicado, eu sei. Mas você não está sozinho. Existem agricultores. Existem agricultores. Existem agricultores. E Deus vai colocar essas pessoas do seu lado. Talvez já tenha um agricultor do seu lado. Se tiver alguém que é um agricultor do seu lado, eu vou dar 30 segundos para você dar um abraço nessa pessoa, para você ser grato a ela. Se os agricultores não estão aqui, depois você envia uma mensagem. Envia uma mensagem dizendo muito obrigado. Envia uma mensagem dizendo obrigado por ser um semeador na minha vida. Obrigado por acreditar. Obrigado por investir. Obrigado. Envia uma mensagem depois. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.